Olá, pessoal. Estamos aqui para a gente retomar um assunto sobre aplicações e equações diferenciais. Na aula anterior, nós falamos sobre crescimento e decrescimento, falamos sobre sistemas de massa-mola, né, que é relacionada à lei de Hooke, falamos também sobre capitalização de juros. Só para a gente relembrar aqui, o decremento radioativo, nós falamos sobre o exemplo considerando um certo material radioativo. Lembrando que esse material é instável, que ele vai, ele vai diminuindo este material ao longo do tempo. Esse tempo também é aleatório, então ele se desintegra, porque o núcleo dele vai se despedaçando, e, portanto, a quantidade de material radioativo vai diminuindo. Falamos que essa quantidade de material era x de t, e que a partir do momento, a quantidade de átomos que se desintegra a cada momento é proporcional à quantidade de átomos que existe naquele momento, que na verdade é uma lei da física. Então, se eu considerar então essa taxa de variação, que é dx dt, ela vai ser proporcional à quantidade de massa naquele instante. Então, o material ele vai diminuindo proporcionalmente aqui em relação a esse tempo. Essa equação diferencial ela descreve esse comportamento desse sistema. Outra situação que nós temos aqui é o sistema de massa-mola, que é a lei de Hooke. Então, se a gente pensar aqui no sistema de massa-mola, se eu esticar essa mola aqui, a distância que eu estou esticando, né, essa mola, essa distância x, né, o quanto deslocou em relação ao equilíbrio, essa mola tem uma tensão que é proporcional a esse x. Ou seja, a força vai ser igual a um K vezes x. Mas pela lei de Newton, a força é massa vezes aceleração. Então, tem que massa vezes aceleração é igual a K vezes x. Se for uma compressão, o K vai ser negativo. Então, m vezes A vai ser igual a menos K vezes x. Juntando a lei, com a lei da física, e aí se eu tenho, então, o que essa aceleração aqui, na verdade, é a segunda derivada, né, da distância. Então, a massa vai ser igual a x duas linhas de t, igual a menos K vezes x de t. Lembra que é x de t aqui, né? Portanto, o x duas linhas de t é igual a menos K, faltou x, vezes x de t sobre m. Então, esse seria o movimento da mola elástica aí, que seria uma equação diferencial. Esse x de t é o deslocamento, o ponto da mola é na posição que busca a posição de equilíbrio, né? Outra situação que nós falamos também foi o sistema de capitalização de juros. Então, a taxa do valor aplicado é proporcional ao valor que eu tenho no dado instante. Então, o K seria a taxa, o S seria a quantidade de dinheiro em determinado instante. Significa que o valor, ele cresce proporcional à quantia naquele instante. Aí, eu posso integrar aqui, separando as variáveis, e eu consigo resolver a minha equação diferencial. Eu vou direto, para não estender o vídeo, eu vou direto para os probleminhas aqui. Vamos lembrar, então, as situações. Então, o primeiro problema que nós temos aqui é o problema de dinâmica populacional. Nesse problema aqui, nós vamos chamar Y, o tamanho da população, que é o número de indivíduos, K, a constante de proporcionalidade. Então, todo problema de dinâmica populacional, ele é descrito por esse modelo de EDO aqui, ó. dy dt igual a KY. No exemplo que nós temos aí, considere uma situação formada por população de organismos bactônicos, são colocados um becker, três fêmeas partenogênicas grávidas, não há necessidade de fecundação pelo macho, de um microcrustáceo chamado de cadócero, em condições ideais de alimentação, temperatura e ação, iluminação e ausência de predadores. Sabemos que 10 dias havidos nesses 40 indivíduos determina a população em função do tempo, supondo que a taxa de crescimento é proporcional à população atual. É o que nós colocamos aqui. A população entre T é a solução do valor inicial.
Então, primeira coisa, eu tenho que dy dt é igual a ky. Separando as variáveis, dy sobre y é igual a k dt. Integrando em ambos os lados, nós vamos ter que ln de y é igual a k vezes t. Aplicando exponencial para que a gente possa isolar a variável y, a mais c aqui, né? Igual a e elevado a kt mais c. Propriedade de potenciação, a elevado a n mais n é igual a elevado a n vezes a elevado a n. Então, eu vou separar aqui, ó. E aqui vai cancelar, então o y vai ser anular, né? E elevado a kt vezes e elevado a c. E elevado a c é uma constante. Deixa eu chamar de constante 1. Eu troco uma constante qualquer vezes isso. Então, y é igual a c e elevado a kt. Essa é a solução dessa EDO. Aí ele falou que no início havia três fêmeas. Então, eu tenho que y de 0 é igual a 3. Substituindo aqui nessa equação diferencial, c vezes e elevado a k vezes 0 é igual a 3. Aqui vai dar 1, então c vale 3, logo é o meu valor inicial. Então, y é igual a 3, e elevado a kt. Aí eu quero saber, ele falou que após 10 dias, havia 240 indivíduos. Termina a população. Então, vou jogar para cá aqui, ó. Eu tenho agora a situação. Quando t vale 10, a população é 240. E eu vou achar o valor de k. Substituindo, então, y em y é igual a 3 elevado a kt, eu tenho que 240 é igual a 3 elevado a k vezes 10. Tá, eu preciso dividir aqui, ó, 240 sobre 3 é igual a elevado a 10k. Então, vai dar 80, não é isso? Então, 80 é igual a e elevado a 10k. Eu preciso tirar esse k aqui, então vou aplicar ln. Então, ln de 80 é igual a ln de e elevado a 10k. O ln e o k são funções inversas, se anulam. Então, ln de 80 é igual a 10k. Então, isolando o k vai ser igual a ln de 80 sobre 10. Então, a minha população y de t vai ser igual a 3 e elevado ao k, que é ln de 80 sobre 10, vezes t. Então, essa é a minha função. Aí, se ele perguntasse agora para tempo igual a 5, para tempo igual a 10, era só substituir, eu conseguiria achar essa população que é boa. Ok, pessoal? Continuando aqui, ó. Decaimento radioativo do carbono 14, datação do carbono 14. Então, seguinte problema. Em um pedaço de madeira é encontrado 1 sobre 500 da quantidade original de carbono 14. Sabendo que a meia-vida do carbono, isso é importante também sabe, comentar. Quando ele fala que é meia-vida, isso quer dizer que eu vou ter a população inicial, né, dividido por 2 aqui, ó, tá? É igual, do carbono 14 é igual a 5.600 anos, ou seja, em 5.600 anos, metade do carbono 14 presente transformou-se em carbono 12. Vamos determinar a idade desse pedaço de madeira. Então, nós já resolvemos a EDO. É a mesma, só que mudou só o sinal. Mas, de qualquer forma, vamos resolver de novo aqui. A mesma equação. dy dt é igual a menos ky. Isolando as variáveis. dy sobre y é igual a menos k dt. Integrando aqui, ln de módulo de y é igual a menos k t mais c. Aplicando e elevado a ln de módulo de y é igual a e elevado a menos kt mais c. Do lado de cá eu vou aplicar a propriedade de potenciação. Aqui vai anular. Então, y é igual a e elevado a menos kt vezes e elevado a c. Então, se eu considerar aqui no C1,
aqui tudo transforma em um C, uma constante qualquer. Então, C é elevado a menos KT. Isso que nós temos de início. Aí eu tenho lá, de cara, que Y de zero, se eu já fiz no outro exercício, é igual, na verdade, né? O Y0 é igual ao Y de zero. Então, o meu C vai ser sempre meu Y0. Nesse caso aí, eu tenho que para T igual a, para T igual a 5.600, o Y é igual a Y0 sobre 2. Então, substituindo nessa EDO aqui, Y0 sobre 2, o C é o Y0, vezes E elevado a menos K vezes 5.600. Aí vai cancelar isso com isso, vai passar dividindo. Então, meio é igual a E elevado a menos K vezes 5.600, aplicando LN. Então, LN de meio é igual a LN de E elevado a menos K vezes 5.600. Então, Ln de 1 menos Ln de 2, que é a propriedade logarítmica de a divisão transforma em subtração, é igual a que vai anular menos K vezes 5.600. Ln de 1 é zero. Então, menos Ln de 2 é igual a menos K vezes 5.600. Então, isolando, o K vai ser igual a Ln de 2 sobre 5.600. Então, jogando aqui na minha EDO, voltando aqui para ela, eu tenho que Y vai ser igual a Y0, E elevado a menos Ln de 2 sobre 5.600, que é o K, vezes T. Aí eu quero saber qual que é o T quando o meu Y vai ser igual a Y0 sobre 5.000, sobre 500. Que é o que deu aqui, ó, que é 1/500 avos de Y0. Então, eu tenho que Y0 sobre 500 é igual a Y0 é elevado a menos Ln de 2 sobre 5.600 vezes T. Aí, esse com isso vai cancelar, que vai passar para cá dividindo. Então, 1 sobre 500 é igual a E elevado a menos Ln de 2 sobre 5.600 vezes T. Para tirar o E, eu vou aplicar Ln. Então, vai ficar Ln de 1 sobre 500, que dá para se transformar numa diferença, é igual a Ln de E menos L, elevado a menos Ln de 2 sobre 5.600 vezes T. Esse aqui transforma numa diferença, Ln de 1 menos Ln de 500. Esses dois vão se anular, menos Ln de 2 sobre 5.600 vezes T. Aqui vai dar zero. Como está negativo dos dois lados, só multiplicar por menos 1. Estou isolando aqui, os 5.600 passa multiplicando, Ln de 2 passa dividindo. Então, 5.600 Ln de 500 dividido por Ln de 2 é o meu tempo. Aí, jogando isso na calculadora, o meu tempo vai dar aproximadamente 50.200 anos. Aí nós temos nosso exemplo 2, tá?